Bem, amigos, bom dia, como estão vocês, tudo bem? Eu sou Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um boletim Bom Dia Trader. Aqui você já sabe, todos os dias a gente começa com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto. E como sempre, vou começar aqui pedindo para você que está gostando do nosso conteúdo, que acompanha o nosso canal, que deixe o seu like no vídeo. Isso é importante porque é a maneira como a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e ela vai recomendar para mais pessoas. Não esqueça também de utilizar o espaço aí dos comentários para deixar sua pergunta, dúvida, sugestão. Ontem eu estava batendo um papo até com um casal de clientes e amigos. Deixar um abraço para a Elisângela. Feliz aniversário, Elisângela. Hoje, o Givanilson. E eles estavam falando que eles muitas vezes eles ficam com vontade de perguntar algumas coisas e eu disse, então deixa o comentário lá, porque o espaço é para vocês. Então deixa o seu comentário, porque vai ser muito importante para a gente também a gente ter essa interação, tá certo? E não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que vocês não gostam. Compartilhe também com seus clientes, no grupo da família, enfim, vamos espalhar o nosso vídeo com o maior número de pessoas. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser o primeiro avisado de que tem vídeo novo por aqui. Vamos lá então. Ontem a notícia principal uma só, rebaixamento da nota de risco dos Estados Unidos. Caiu assim de uma maneira muito inesperada para muitas pessoas, gerando insatisfação, inclusive lá da secretária do Tesouro. Mas a verdade é que a Fitch rebaixou a nota de risco dos Estados Unidos de AAA para A+. Ela justificou no relatório basicamente os principais pontos, a deterioração fiscal e o crescente endividamento do governo. E isso vem, lógico, ali no rastro daquele acordo para elevação do teto da dívida que a gente falou muito ali no final de maio, as últimas semanas de maio, que foi o acordo que foi fechado no início de junho. É importante a gente lembrar que a elevação do teto da dívida significa nada além, trazendo para um português claro, é um aumento do limite do cheque especial. É isso que foi feito. A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, ela falou que foi uma decisão arbitrária, baseado em dados desatualizados, mas a verdade é que em 2011, e eu lembro que nessa época eu citei essa situação aqui, houve um mesmo episódio de uma negociação lá nos Estados Unidos da elevação do teto da dívida. Um outro ponto importante que a Fitch também sinalizou ocorreu lá em 2011, uma questão da utilização político-partidária em função da polaridade que tem lá nos Estados Unidos. Na época, o presidente era o Barack Obama, do mesmo partido do atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. E a S&P, ela fez o mesmo processo, fez o mesmo movimento, também rebaixou a nota dos Estados Unidos semanas após a renegociação, o acordo da elevação do teto da dívida, rebaixou a nota dos Estados Unidos de AAA para A+, também naquela ocasião. E aí eu trago essa conversa para falar um pouco já de cenário nacional. Até porque nós tivemos na semana passada a mesma agência de risco, a Fitch, ela elevou a nota de risco do Brasil, e inclusive algumas pessoas falando, tá vendo aí, já é resultado do governo. Não é. Quem leu de fato o relatório, viu, estava escrito lá, a Fitch fez essa elevação baseado em quê? Reforma da Previdência e independência do Banco Central. Inclusive, dois pontos que o próprio atual governo critica bastante. Eu não quero politizar aqui o nosso boletim, a ideia não é essa, mas é para a gente entender que principalmente a questão da independência do Banco Central é algo que é extremamente criticado na atual gestão. Essa interferência de qualquer governo no Banco Central ela é extremamente danosa. E se hoje a gente está conseguindo colher alguns frutos, trazendo a inflação para baixo, hoje vai sair provavelmente o primeiro corte, provavelmente não é certo, sai o primeiro corte da taxa de juros. Isso é resultado de um trabalho de longo prazo. Foi isso que a Fitch escreveu lá no relatório em relação aos Estados Unidos. Um processo que vem se deteriorando a longo prazo e que o que se vê pela frente por lá é justamente uma acentuação dessa deterioração. Então é importante que o nosso Congresso Nacional também esteja alerta, vote o arcabouço fiscal, vote um orçamento compromissado, sério, justo, responsável acima de tudo, porque a nossa economia, com certeza, ela é muito mais frágil do que a economia americana. Então a gente não pode brincar. A gente viu aí exatamente qual foi o resultado do déficit de 42 bilhões do primeiro semestre desse atual governo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque basta
qualquer deslize, a gente está vendo aí a Europa patinando, a gente está vendo aí China patinando, então temos que ter muito cuidado para a gente não cair nessa armadilha. Então é isso. Ontem tiveram alguns balanços, mas como eu já me estendi um pouco nessa análise do cenário internacional e nacional, eu vou pular um pouco isso aqui, eu vou dar o calendário de balanços de hoje, mas vamos ver então como é que foi o fechamento de ontem. Ontem Ibovespa fechou em realização, caindo 0,57, fechando a 121.248, sendo as maiores altas Magazine Luiza, subindo 2,39, e Petz, que subiu 2,14, na ponta oposta, maiores quedas, Sabesp caiu 4,13 e Arezzo caiu 3,28. Já o dólar teve uma alta bastante expressiva de 1,45%, fechando a 4,821, isso baseado em três aspectos, né, basicamente. Primeiro, a expectativa em relação ao Copom hoje, é importante a gente ficar atento, no final do dia a gente tem a divulgação aí da nova taxa de juros, provavelmente aí, eu acredito que a gente já precifica 0,5% de corte, mas basicamente também ontem assustou bastante o mercado a questão dos dados ruins de China e de zona do euro. Nosso calendário para hoje, além, lógico, da divulgação da taxa de juros, a gente tem nos Estados Unidos a variação de empregos privados, que é o relatório ADP, extremamente importante, e estoques de petróleo bruto. Balanço lá fora não tem nada assim tão importante, mas por aqui nós teremos hoje Suzano, Prio, 3R Petróleo, CSN Mineração, Dexco, que é a antiga Duratex, né? E Construtora Tenda, Taesa, Mercado Livre, Áurea Energia e Get Ninjas. Minério de ferro fechou com 1,14 de alta, o petróleo Brent 0,57, mercado aberto agora subindo. DXY 0,02 de queda, praticamente no 0 a 0. Bolsas, não, moedas emergentes ainda. Peso mexicano caindo 0,05, Zahar caindo 0,4, 0,38, mudou aqui rapidinho, 0,38 de queda. O rublo caindo 0,97, lira turca praticamente no 0 a 0, 0,01 de queda. Dólar australiano caindo 0,44, dólar neozelandês caindo 0,55. Esse sofrimento aí das moedas emergentes é justamente o sinal do que a gente viu falar sobre o corte da dívida, o corte da nota de risco lá dos Estados Unidos. Bolsas na Ásia, o Nikkei fechou em queda de 2,27, o Hang Seng fechou em queda de 2,48, que é Hong Kong, né? E o CSI 300 na China fechou em queda de 0,70. Na Europa, mercado aberto agora também, todo mundo caindo. 0,77 de queda para Paris, Frankfurt caindo 0,88, Madrid caindo 1,11, Londres caindo 1,16, Eurostoxx caindo 0,87. Futuros americanos, Nasdaq caindo 1,04, Dow Jones caindo 0,42, S&P Futuros caindo 0,68. EWZ, o nosso ETF que replica a Bolsa Brasileira lá fora, na pré-abertura, queda de 1,54, então a gente está vendo aí o quanto isso está sendo ruim para os ativos de risco, o quanto esse corte do rating dos Estados Unidos está sendo ruim para os ativos de risco no dia de hoje, já desde o momento do anúncio ontem, no final do dia, os mercados que ficam abertos já estavam sofrendo, tá certo? Então é isso, notícia mais importante do dia para a gente aqui no Brasil hoje, no final do dia, nova taxa de juros, anúncio, provavelmente 0,5 de queda do Copom, tá certo? Então é isso por hoje, ótimos negócios, um bom dia e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.